Rádio Azul 98.9 Setúbal. Hoje, aqui em Conversas do Rádio, queremos trazer de novo o Vitória de Setúbal à conversa. Por isso temos Fernando Belo e João Alegria, dois associados do Vitória de Setúbal e preocupados com esta questão que se está a passar, ao ficar por convite de Vitória, não é? E o facto de eles estarem aqui prende-se exatamente com isso e nada mais do que isso. Não há aqui mais interesses nenhum de ninguém e já estou a fazer a declaração de intenções. Para dizer que na Assembleia do dia 28 de julho passado, houve uma votação, houve um adiamento da ratificação do ponto 4 da Ordem de Trabalhos, que incluía o contrato de parceria com a TAFER, acho que é assim que se diz, que foi suspenso e vai ser discutido e decidido numa futura Assembleia Geral. Fernando Belo, foi isto que se passou? Começamos por aqui. Sim, muito boa tarde e começamos, Alberto, e obrigado pelo convite, e penso ser muito oportuno porque estão levantadas, foi muito claro na Assembleia o que aconteceu, não houve nenhuma dúvida para quem esteve presente, mas daí para cá, nomeadamente numa entrevista ontem no jornal Setubalense, o Dr. Alves Rito... Ontem estamos a falar no dia 30. Sim. Já hoje, no Setubalense de hoje. Eu vi ontem. Hoje, eu ainda vi ontem online. Hoje. Já não está as coisas a serem postas como de facto aconteceram. E portanto temos muito gosto em repor a informação clara, que aliás testemunhada por todos os presentes na Assembleia. Eu tentarei ser breve a resumir. A Assembleia foi marcada estranhamente, porque eu pensei quando tinha sido a outra no final de maio, que já não havia mais nada de extraordinário, mas marcaram esta. Marcaram esta por qualquer necessidade de ratificação do contrato, e percebe-se agora porquê, porque havia muitos pontos que não estão bem, e então se os sócios votassem, os sócios passavam a ser os responsáveis. Agora, concretamente, o que é que aconteceu? Nós, quando fomos consultar o contrato, no nosso grupo, fomos em várias, as pessoas vão conforme podem, que nós é profissional disto, nós temos todos a nossa vida, e fomos quando pudemos. E eu com os colegas que fui nem comentei. Ali mostrei muita indignação em coisas que me revoltaram muito, como o estádio do Bonfim, de passar a haver um direito de opção sobre todo o Bonfim, e outras coisas mais desse género, que aproveito para dizer, o Dr. João Godinho e o grupo a que pertence fizeram um excelente requerimento sobre essa matéria, que é sobre o chamado contrato leonino, porque há cláusulas muito más para o Vitória. Mas eu vi uma coisa que me deixou extremamente preocupado, que foi num dos pontos, que tenho até aqui para ler, para não haver a mais pequena dúvida, que é no artigo, na cláusula 2, número 13, e que começa assim logo: ao nível de ingerência do Grupo TAFER na definição, gestão e acompanhamento do projeto desportivo de futebol, vêm as partes convencionar uma nova redação. E então a redação é a seguinte: nomeação e acompanhamento. O Vitória Futebol Clube deve definir em conjunto com a TAFER os elementos que integram a estrutura das suas equipas de futebol, desde o sub-15 até o futebol sénior, incluindo responsáveis técnicos, o diretor-geral, o diretor desportivo e treinadores, jogadores, quaisquer outros membros. Ponto 2, sem prejuízo do ponto anterior, o Vitória compromete-se a assegurar... Não, enfim, o tema é este. À volta disto tem mais coisas, como compromete-se a assegurar que o diretor desportivo e o team manager se mantenham em funções, inclusive a Catafer tem direito a este diretor, este treinador e este treinador desportivo que lá está agora. Sim, é isso, isto foi assinado a 26 de maio e vinha para ser ratificado dia 28. Eu levei esta frase ao nível de ingerência do Grupo Tafer na cabeça e fui para casa, não me disse a ninguém. Muitas pessoas aqui que me conhecem há muitos anos, ligado aqui ao nosso Vitória, que é a minha paixão de criança, depois da minha família, o Vitória. Aliás, o Vitória e a família é quase a mesma coisa, porque é sempre tema em família, o Vitória, sempre nos juntamos. Também tenho conhecimentos, porque eu também estive na faculdade em Lisboa, joguei amador em muitos anos, tenho muita gente conhecida da Federação, de há muitos anos, hoje já estão até... já nem estão lá agora, já se seguiram para outros lados, outros até já têm outras vidas, mas muita gente ligada ao futebol. E telefonei a um amigo: olha que isso está proibido desde 2015. Tu fala com um advogado de direito desportivo. Vejam lá no que é que o teu Vitória se está a meter. Tenham cuidado. E eu voltei a ver,
li outra vez e comecei a... Pronto, depois perguntei a um advogado muito bom de direito desportivo que me disse que desde que há as SADs, porque as SADs é que são criadas para isso, não é permitido a um clube associativo nenhuma forma de ingerência. E eu pensei, mas porquê? O que é que isto tem de mal? O que é que isto tem de mal? Não, o que isto tem de mal é que isso permitiu coisas gravíssimas na Europa e noutros sítios do mundo, que era clubes com muito pouco dinheiro, clubes pequenos, não como o Vitória, mas clubes pequeninos, clubes de vilas, de aldeias, um tipo qualquer que chegava lá, pagava as contas da luz e da água, a seguir trazia 10 ou 12 miúdos da África e a seguir aproveitava o clube para os trazer e a seguir punha-os nas obras ou noutras coisas mais. No fundo eram instrumentos de tráfego humano. Então a FIFA meteu-se nisso a sério e criou um clausulado, que é o ponto 18 bis, sobre essa matéria, e diz que a única forma de qualquer entidade externa ao futebol, empresas, o que seja, entrarem na gestão do clube é extremamente simples. O clube constitui uma SAD e essa empresa compra ações da SAD. Não havendo SAD, estão completamente proibidos. Eu fiquei na dúvida, continuei na dúvida, perguntei a mais pessoas, transcrevi o artigo todo completo, tinha as notas, voltei lá ao Vitória, tirei notas outra vez, concentrei-me neste artigo, outras pessoas analisaram outros artigos. Epá, não havia nenhuma dúvida. Vivi um dilema muito difícil, que foi não querer acreditar no que estava a ver, porque isto foi assinado, foi visto por 4 advogados. É que o contrato já está assinado. Dr. Alves Rito, doutora Sara, e depois do lado da TAFER também são 2 juristas, que é o doutor David Leonardo, representante da TAFER, e o doutor Carlos Silva. E eu penso, isto não é possível. Isto não é possível. Porque o Vitória, ainda para mais, há pouco tempo teve um licenciamento. Com certeza, ao fazerem um contrato destes, perguntavam a alguém que fez o licenciamento se isto passa na Federação. Daí eu dizer já, para terminar, isto, se querem ter a certeza, se nos querem dar a certeza que está certo, embora eu acho que eles tenham a certeza absoluta que está errado já. Alguma dúvida que tivessem nestes 2 dias ou 3, desde que houve a Assembleia, já confirmaram que isto é muito grave. Porque as cláusulas de castigo são muito poderosas, são assuntos sérios. Para a FIFA, a chamada cláusula de... A FIFA nem diz ingerência, diz influência de terceiros. São assuntos sérios. E depois as federações europeias e mundiais são todas obrigadas a transcrever na íntegra as regras aprovadas para a FIFA, é que não há hipótese. E depois em Portugal o Tribunal do Desporto já sancionou. E não há hipótese, isto não há aqui a mais pequena dúvida, porque assim, a maioria dos casos, quando há estes casos de ingerência ou influência, são provas. É um treinador que se queixa, que houve um patrocinador, ou que houve este que chegou lá e deu ordens, mas é que aqui o Vitória foi mais longe, escreveu e assinou. Aqui nem é preciso provas. O próprio contrato é uma evidência factual, portanto, não há hipóteses. E, portanto, base nisso, fizemos um requerimento, entregámos e eu estava até o último momento com receio que houvesse, porque infelizmente tem havido tantas coisas nestes últimos 2, 3, 4 anos do Vitória estranhíssimas, que não vale a pena agora aqui entrar, e eu estava mesmo ainda a pensar, ainda deve haver alguma coisa. Pedimos uma reunião à direção. Eu ainda tivemos este estado de boa fé, porque isto era tão estranho, que ainda pedimos uma reunião, porque eu estava sempre com receio, estes homens ou não sabem, ou têm outra coisa qualquer, mas que nos digam, não escondam, não é? Para estarmos descansados. Não tinham nada, porque foi uma azáfama medonha, uma pressão medonha que todos vimos da bancada, para o Dr. Chumbita encontrar forma de não o submeter à Assembleia. Portanto, o Dr. Alves Rito tentou, eu digo aqui, percebeu-se na Assembleia, que tentou, através de conversas, que as coisas não avançassem como regulamentarmente têm que avançar. O Dr. Chumbita Nunes, Presidente da Mesa, depois de 10, 15 minutos de debates, apresentou aos sócios que havia 2 requerimentos, este e o do Dr. João Godinho, que já há pouco elogiei, sobre a questão das cláusulas leoninas do Vitória ser, no fundo, um contrato que só é beneficiado num dos lados, e pôs o nosso contrato, e ele inclusive disse-me, o G. Fernando Belo trouxe aqui um tema tão complexo que eu nem o vou ler, peço ao Sr. Engenheiro que venha cá explicar aos sócios. E eu fui e ia preocupado, mesmo preocupado, porque não queria acreditar e ia sempre a pensar que pode estar alguma coisa, que tenham algum aditamento para alterar isto, não tinham nada. E é isso que me surpreende mesmo, é que é uma prova, desculpem a palavra, isto é uma prova de incompetência absoluta. Porque isto não tem pés nem cabeça de fazer um contrato destes, se ao menos o submeter a um advogado de direito esportivo que desse uma vestoria. Não, porque nem todos os advogados são obrigados a ser especialistas em direito esportivo, mas era o mínimo, terem pedido a alguém que olhasse para estas cláusulas.
Indo ao concreto, neste momento está assinado. É que nós não fomos a esta Assembleia para ratificar uma minuta. O contrato está assinado, nós, os sócios, foi-nos permitido ver, com assinaturas reconhecidas. Portanto, este contrato está válido. Não está válido desde o instante que foi... Não foi ratificado para a Não foi Assembleia ratificado. Pelo menos esta cláusula não está válida. O resto, já não sou advogado, eles que discutam. Esta não está. E faça isto, estranhei muito, volto agora ao princípio, isso é que eu quero dizer, que o Sr. Presidente do Vitória atual, a relação que tem com a verdade não é de facto muito bonita, porque ontem não fala do problema do regulamento da FIFA, que é uma violação grave, não fala e começa a falar das outras cláusulas e que os sócios agora concedeu tempo. Ele não concedeu tempo nenhum. Os sócios é que perceberam a gravidade do assunto e deram a mão à vitória. Foram os sócios que salvaram, posso-vos dizer, de um problema grave. Eu nem quero entrar em pormenores, mas quem investigar isto sabe a gravidade do que estamos a falar. Porque isto é sancionado com multas, com proibição de inscrição dos jogadores e vai a mais áreas consoante as reincidências. Portanto, o Sr. Presidente ontem ignora e dá a entender que o requerimento que foi aprovado, que não foi o nosso, que foi o outro, porque põe no artigo as cláusulas do outro, do Leonino, que está muito bem feito, com todo o mérito ao grupo do movimento onde o Dr. João Godinho foi o porta-voz, o Pró-Vitória foi o porta-voz do requerimento. Está muito bem feito, mas é um tema, muito importante, mas este é um tema de gravidade absoluta, imperativa, não é? Passa por cima de qualquer coisa, e daí o requerimento depois foi aceito logo, como tivemos 98 votos de aceitação para ser discutido. A mesa e o Sr. Presidente votaram contra, que é uma coisa que eu lamento imenso. Votarem contra uma coisa destas é um ato de irresponsabilidade, porque quanto muito tinham que reconhecer com um lápis e vamos todos dar a mão a isto. Aliás, o nosso requerimento dava a possibilidade de nem ir a votos. Nós tínhamos duas hipóteses, uma era ir a votos, outra era ser logo retirado e pedirem aos sócios umas semanas para reverem o assunto. Mas não quiseram assumir o erro, que eu acho que é uma coisa, quando qualquer pessoa se engana na vida, não há nada mais nobre do que assumir o erro, não. Muito antes, pelo contrário, não assumiram o erro, fizeram tudo para que não fosse a votos, e depois, agora, na redação final, no artigo do Setubalense, é dito, nem sequer é mencionado. E é dito que foi concedido tempo aos sócios. Eu acho que nós, sócios da Vitória, temos de estar preocupados com esta atitude. Porque uma coisa é a pessoa ter um erro, reconhecer e dizer, pronto, vamos retificar. Outra coisa é a pessoa abertamente esconder, não é? E não querer. No fundo é a história de avestruz meter a cabeça debaixo da areia. Nesse sentido, acho que o mínimo que o Setubalense tem que fazer agora é dar o contraditório, pedir-nos a nós que expliquemos aos sócios. É o mínimo que o Setubalense deve fazer. Sobre esta matéria agora, olha, eu com este artigo do Setubalense de ontem já estava até mais descansado que teriam a resolver o assunto. Fiquei extremamente preocupado, que a ideia que me dá é que estão a meter a cabeça debaixo da areia e seguir em frente, não sei para onde. Ok. João Alegria, vamos agora conversar um bocadinho também e vamos tentar perceber aqui, esta conversa toda começa com a parceria, não é, de projetos urbanísticos do património de Vitória, né, como no caso são os terrenos do Alto Cobro. Portanto, isto tudo surgiu quando apareceu qualquer réstia de dinheiro, provável, certo? A partir daí toda a gente saiu com uma bandeira na mão à procura de arranjar algumas vantagens, digo eu, para o Vitória, presumo eu também, não é? É assim que podemos perceber? Boa tarde aos nossos ouvintes. E começava por dizer que não. Todos os objetivos, eu acompanho todo este processo, desde a famosa Assembleia, na Anunciada, com a história da Nova Setúbal e depois... Das maquetes fantásticas. Pois, já estás a sorrir por isso mesmo, tu também sabes aquilo que eu sei, e toda a história, a partir daí nunca mais houve sossego em termos de gestão normal e a favor de Vitória, na vida de Vitória. Isto porquê? Porque os interesses imobiliários abateram sobre o Vitória. Estamos a falar no projeto da Nova Setúbal que nos levou até onde fomos. Estamos a falar hoje, continuamos a falar em projetos imobiliários.
E o que vem a seguir é efetivamente, hoje, o pouco que nos resta é o estado do Bonfim. Porque, inclusivamente, o Val de Cobro já estava hipotecado. Mas essa hipoteca de 2 milhões, era mais, eram cerca de 5 milhões, parte da SAD e parte do Vitória, e sabes isto perfeitamente, já estávamos lá nessa altura, o que é que acontece, não é? Portanto, hoje em dia, houve uma alteração a esse valor e o Vitória recuperou o Val de Cobro. Toda esta envolvência, alteração, nós começamos a ver que começam a aparecer os construtores. E a partir da altura em que entram os construtores no Vitória, foi o descalabro. Porque nunca ninguém, mas mesmo ninguém, defendeu o Vitória sem ser por interesse. Começámos logo, podemos começar por aí. Com a Nova Setúbal, começamos a seguir pela urbanização do Campo de Terrenos, do antigo Campo de Terrenos. Em 75, isto só para recordar nisto, em 75 o que é que acontece? Acontece, por uma dívida de 250 contos, alguém ficou com o lote, foi Sérgio Pintado. Esteja lá em descanso, mas foi a primeira grande fatia que o Vitória perdeu, foi exatamente nessa altura. Não sei se vocês estão recordados disso, mas foi aquele prédio que está lá onde está o notário, era dele, foi ele que construiu, porque era terreno do Vitória e ele foi presidente. Depois sobrou aquele terreno que era depois das freiras, um espaço que ainda lá existe. Sim. Tudo isso, a partir daqui, toda a gente se sentiu na obrigação de pedir ao Vitória qualquer coisa em troca de muito menos do que aquilo que o Vitória lhes podia dar. João tocou num ponto, posso dar uma... Pode. Pronto, tocou num ponto importante, porque nós queremos mesmo também salientar, a preocupação toda foi esta parte do que podia acontecer ao Vitória, mas há aqui uma questão que eu faço questão de salientar e dissemos na Assembleia, que o Sr. Fernando Tavares da TAFER é uma pessoa respeitável, fez uma carreira profissional na base de muito trabalho e é respeitável. Infelizmente, lamentamos, é que da parte do Vitória não tenha sido... O Vitória tem que estar agradecido do que ele fez até aqui, não é? Sim, tem que estar agradecido. Ele também já tem neste momento uma hipoteca para estar mais descansado, 2,2 milhões sobre uma parte do Val de Cobro, e portanto é uma pessoa respeitável e acho que o Vitória tem mesmo a obrigação de, além de corrigir, também tem que pedir desculpas, porque pôs o senhor numa situação muito ingrata. O contrato que o senhor já assinou tem que ser todo ratificado. Depois há as outras cláusulas que também não são boas, mas essas eu deixo, depois o João e os outros sócios podem falar. Há uma que me preocupa, mas ainda voltando ao Sr. Fernando Tavares, é uma pessoa respeitável e nós não o queremos atacar no sentido de ser responsável por este facto. Porquê? Porque numa parceria que é dita de futebol e de imobiliário, que eu saiba, o especialista do futebol é o Vitória Futebol Clube, o especialista do imobiliário é a TAFER. Portanto, quem tinha que zelar mais que ninguém, porque as cláusulas desportivas estavam corretas, era o gabinete jurídico do Vitória. E este é um tema que eu já andava a desconfiar e agora tenho a certeza que ou não existe ou não olha com muita atenção, porque não é a primeira nem a segunda, já foi com a garantia bancária, já foi com o assunto da AT ter ficado fora do PIR. Portanto, têm sido sucessivas coisas que nos estavam já a deixar muito preocupados. E agora foi esta, então, é o cúmulo da desinformação e da pouca preocupação de validar um contrato. Faça isto, o Sr. Fernando da TAFER tem que aceitar estas retificações, como outras, que já estão sócios, e há sócios, olha, eu estou satisfeito e por acaso estou triste de ver isto, mas ao mesmo tempo muito satisfeito de ver o Vitória a acordar, porque tenho visto coisas escritas nestes últimos dias que já não se via há muito tempo, que é um entusiasmo muito grande. As pessoas sentiram que isto é um bocadinho mal comparado, e quem conhece a história da Segunda Guerra Mundial, mesmo os mais novos também que gostam, sabem, houve uma batalha tremenda, que foi a Batalha de Stalingrado, onde morreram mais de 1 milhão de rapazes. E aí nesse dia, toda a Europa era em território da Rússia, hoje Rússia, da antiga União Soviética, mas todos os americanos deram armamento às carradas, toda a Europa foram voluntários de muitos sítios para lá morrer, porque percebeu-se que ali jogava-se a história da humanidade e da Europa. Dali, se o exército do Hitler passasse, ganhavam a guerra muito provavelmente. Porque ficavam com o petróleo russo na mão, ficavam com muita coisa. Portanto, ali em Stalingrado foi a ordem, foi daqui não passam.
E eu acho que este contrato é de uma tal forma violento para com o Vitória que as pessoas intuíram isso. Tem sido uma coisa que me tem dado uma alegria interior ver as pessoas que estavam, muitos, como sabemos, que estavam ainda, sei lá, desde que aconteceu esta desgraça, desinteressados do Vitória, de repente as pessoas estão a acordar. Estão a acordar. E eu espero que este movimento, de facto, levante o Vitória. As pessoas mais antigas que já tinham desistido do Vitória, que pensem, porque isto se for para a frente como estava aqui, que já não pode ir, porque isto eu sei que não pode ir, que eles têm que alterar isto não até. Mas há mais coisas graves aqui, as chamadas cláusulas leoninas que estão no requerimento, no segundo requerimento, que acabou por ser vítima, entre aspas, da força que este teve no sentido da urgência deste, mas também é um excelente requerimento e que tem que ser analisado em detalhe. São coisas muito graves também. Mas estamos a falar aqui em leviandade, houve leviandade a fazer este contrato, ou esperteza? Eu acho que, boa pergunta, agradeço. Eu acho que é muito simples a história desta questão. Foi desconhecimento desta parte. E então, há aqui uma coisa, isto no fundo isto em condições normais teria sido feito uma SAD e estas pessoas que entrariam para a SAD. Mas o problema é que a SAD anterior não está extinta. Portanto, isto é um subterfúgio para ter uma SAD encapotada. E aí isso torna, eu há bocado dizia que não dizia, mas já que me perguntou, digo isto ainda torna mais grave este assunto. Porque em termos de ir tornear a lei, como sabe, torna as coisas piores. Portanto, e ainda há outra coisa que deixo já o alerta, quer dizer, com este assunto pendente, ainda de nova alteração, está bem que já está suspensa esta cláusula, ficou suspensa com a não ratificação. Pelo menos esta cláusula, o Alberto, se quiser, pergunta a um advogado, eu isso não lhe sei responder, se o contrato todo ficou suspenso mas esta ficou de certeza absoluta. Provavelmente todo o contrato está também suspenso. Mas há aqui uma coisa que tem que ter muito cuidado. É que neste momento, como em tudo, até nas multas de automóveis, se nós tivermos uma de excesso de velocidade e um mês depois tivemos outra e 2 meses depois tivemos outra, elas vão agravando as penas, não é? Portanto, aqui atenção, o Sr. Carlos Silva e o Sr. Dr. David Leonardo não podem ter mais pequeno ato de ingerência no futebol do Vitória neste momento. Tem que suspender completamente esse tipo de atitude. Porque qualquer uma que agora tenham, com um jogador, com um treinador, se isto for parar a tribunais e essas pessoas sejam chamadas para testemunhas, vão funcionar como agravantes. Portanto, deixava o Conselho à direção, que não nos quiseram ouvir numa reunião prévia, agora temos que recorrer a estes meios para ir falando com eles, infelizmente, e na Assembleia, também depois da Assembleia não nos chamaram, podiam ter chamado para colaborarmos na ratificação, no que fosse nada, não dizem nada. Deixem esse alerta, deixem completamente o Dr. David Leonardo e o Sr. Carlos Silva de fora do futebol do Vitória. Podem, como patrocinadores, como parceiros imobiliários que estão ainda a analisar o projeto, ter todos os tipos de contactos, mas que não tenham nenhuma interferência em matéria de futebol, porque vai ser considerado como agravante se isto continuar se não pararem este processo. Bom, vou passar agora aqui também para o João Alegria, e questionar este regresso ao que parece na Assembleia Geral àquelas posturas antigas, nomeadamente desrespeitar os sócios. Houve queixas de que os sócios foram chamados de sócios de vão de escada, de que vêm para aqui mentir e que esta gentalha, exatamente, portanto estamos a falar de nomes que foram endereçados aos associados de Vitória de Setúbal. De uma postura que eu nunca tinha visto no Vitória. Os órgãos sociais do Vitória. Partido Verniz. Não há razão nenhuma para se tratar de os sócios. Quebrou-se o verniz. Sim. Só pode ser. A partir daí, gerou-se o conflito, um pequeno conflito entre os associados e a mesa. Por isso mesmo, quer dizer, espera lá aí. Eu, como associado na bancada, posso, entre aspas, ainda dar um ao outro à parte. Agora, as pessoas responsáveis pela gestão de Vitória têm que ter outra postura. Um nível diferente. Não? Claro. Não podem ter a postura que o senhor Presidente do Vitória teve. Foi demais, só filmado e visto. Porque, independentemente de tudo o resto, ele gritou com os sócios. Ele disse, deixem-me trabalhar. Atenção, o nosso contacto foi-lhes enviado um mail para reunirmos. O objetivo era chamar-lhes a atenção para este problema. Ponto, e eles não desconsideraram. Vamos ver.
Resultado, quando lá chegámos, até parecíamos que nós é que éramos os bandidos, estás a perceber? Nós estamos a lutar... Estavam a contrariar, foi lá um propósito que se pretendia Não, atingir, é isso? que aquilo que foi pedido foi uma reunião para esclarecimentos. Sim, mas vocês ao fim e ao cabo estavam a pôr o pauzinho de engrenagem, não é? Pode-se entender assim. Depende de onde. do ângulo de visão de cada um. Não, é que a interpretação que tinham, que é errada, que é uma boa pergunta, é que a interpretação que tem, aliás, a resposta vem que o nosso pedido de reunião nós demos 72 horas, porque nós até dissemos da urgência. Eu até fomos, se quer que lhe diga, mas é por bem do Vitória, um bocadinho ingênuos, porque se demos logo a entender que havia algo grave. Dada a gravidade da situação, pedimos uma reunião com caráter de urgência. Demos 48 horas, escrevemos quarta. Fazia 48 horas, sexta-feira à noite. É-nos respondido, ao sábado ou ao domingo, que o pedido de reunião era extemporâneo. Eu conheço a palavra extemporâneo muito bem, é uma palavra que tem 3 ou 4 significados. Um deles é fora de tempo, o outro é inapropriado. Pronto, ok. O Sr. Presidente lá saberá o que está a dizer e a fazer. Então, depois vim a saber que respondeu o mesmo a outras pessoas, que também lhe pediram para conversar com ele para esclarecer outros pontos, não este. E acabaram por dizer que, e em plena Assembleia disse que estavam legitimados pela Assembleia anterior, para fazer este tipo de contrato. Ora, não é verdade. Porque, para já, há aqui uma prática erradíssima no Vitória, que vamos para contratos que nunca nos dão minutos antes. O anterior contrato, o que foi dito e falaram muitas vezes, é que era vale de cobro, e foi recusado o outro projeto, que, como sabe, era um projeto que tinha uma envolvência forte numa futura SAD, mas esse era um projeto que, de certeza absoluta, teria advogados que sabiam fazer as coisas, não é? Seria um contrato futuro com constituição de SAD quando houvesse, lá não sei. Não faço ideia nenhuma como seria tratado. Desta não era de certeza. Advogados competentes não fariam uma coisa destas. E daí foi esta surpresa absoluta que ficámos. Foi esta surpresa absoluta de vermos que não foi respeitado minimamente o que tinha sido dito em Assembleia. Essa é outra revolta que está em muitos sócios, que é, nós demos uma carta branca, confiamos nas pessoas, é como o Alberto pedir uma coisa, digo-lhe que vou fazer, isso aqui faço outra, não é? Isto é muito grave. Uma direção do Vitória não pode ir a uma Assembleia dizer uma coisa e depois fazer um contrato onde inclui uma cláusula do domínio do futebol que não tinha falado. Aliás, criticou o outro contrato que não queria ceder o futebol a 90%. Disse que colocou o know-how que o Vitória tinha de 116 anos e aqui cede a 2 representantes, que é o Dr. David Leonardo e o Sr. Carlos Silva, e o Dr. Carlos Silva, que eu pergunto, que know-how é que têm de futebol? Não é? Por serem eles ficam com o poder de vetar todas as decisões do futebol do Vitória. Sinceramente, achei isto também uma coisa raríssima. Dá aqui coisas raras, que faz a pessoa pensar, há coisas raras. E, portanto, os sócios do Vitória sentem-se um pouco atraiçoados por este contrato, porque não foi isso que foi autorizado. Vale de cobro, tudo bem. Se é para pagar a dívida e se o Fernando Tavares, tudo bem, que se desenvolva um projeto, mas atenção, tem que ser as coisas bem vistas. Agora, tudo bem, o vale de cobro foi o que foi falado, era o vale de cobro que se esperava ao contrato, não que incluísse o futebol do Vitória. E outra coisa que eu volto a repetir, que está numa das cláusulas mais à frente, que eu também vi com mais atenção, que é, nós, quando houve a votação da Mirante Sideral, a 23 de dezembro, também são coisas, já viu as datas raras, 23 de dezembro, esta 30 ou 28 de julho, como metade das pessoas, são coisas que eu nem quero comentar, mas enfim, fica para, enfim. Mas seja como seja, seguindo à frente. Nessa altura foi votado também de papelinho, nunca sem explicar nada, só venda ao direito de opção para assinar o contrato da Mirante Sideral dos topos Norte e Topo Sul. E assim está. Agora, neste contrato, vem a possível substituição da Mirante Sideral para Tafer, mas já lá está uma cláusula que, se o Vitória não pagar os dinheiros que a Tafer vai adiantando, então a Tafer fica com direito de opção de todo o complexo do Bonfim. Nós, desta vez, por isso é que eu digo isto é uma espécie de Stalingrado para a história do Vitória, é que desta vez já está a bancadas e relva. Se este contrato passa, está tudo incluído. Direito de preferência. Isto não estava previsto. Portanto, é assustador, não é? É assustador. Para quem vive o clube. Quem vive o clube, quem sente o Vitória, que sabe o que todos nós, isto foi como eu disse quando comecei, e o João e o Alberto, somos todos iguais nisto, quer dizer, não há aqui sócios de primeira nem de segunda, nem há de sócios, mesmo os que vieram para cá mais tarde e gostam do Vitória, conheço pessoas que adoram o Vitória e chegaram cá adultos, portanto, não interessa, isto é uma coisa
acordou o Vitória. Eu penso que isto acordou e espero que isto agora se mantenha assim, que na próxima Assembleia, espero que o contrato seja altamente alterado, que seja dado a minuta antes, para as pessoas poderem analisar. Devia de haver um período de sugestões, de receberem sugestões, deviam pôr uma minuta, depois darem um período de recepção de sugestões, depois das sugestões fecharem o contrato e então, pronto, haveria, não digo unanimidade, mas haveria algum consenso, porque é para bem do Vitória. Sobre o Val de Cobro, ponto final, parágrafo. No futebol, zero. Até haver uma SAD, até haver a possibilidade de haver uma SAD, o futebol, neste momento, é do Vitória Futebol Clube, ou então com um contrato bem feito de uma futura SAD. Não sei, não sou jurista, mas encontrar um mecanismo legal, não uma coisa que viola os estatutos da FIFA e da UEFA, que é uma vergonha para o Vitória, não é? Para fecharmos mesmo o nosso programa, queria só deixar aqui palavras finais aqui também para o Alegria, que está aqui assim também gesticular, também quero fechar esta nossa edição. Eu peço Ora bem, desculpa, João, peço Não desculpa. tem nada a ver, desculpa. Não, tudo bem. O que é que acontece? Para concluir, a cultura do medo não pode, Muito de bem. forma alguma, Muito bem. é que não pode mesmo estar subjacente a isto. E eu não acredito nisto, mas é isso que eles estão a fazer em cada Assembleia, é meter medo nos sócios do Vitória. Muito bem, João. Ou nós, ou o inferno. Mas entre nós e o inferno existe o esluteamento. E esse é aquilo que eles pretendem. E os sócios do Vitória têm que ficar alertados, sem margem de uma de dúvida, que provocar o pânico entre os associados para assim poder obter a aprovação dos contratos. É o objetivo. Claro. E estão a conseguir. Só não conseguiram desta vez. Este não conseguiram porque houve um grupo de sócios que responsavelmente chegaram a um consenso que isto era ilegal. E queriam chamar a direção à responsabilidade, alertando para este facto. Fomos apelidados de gentalha, sócios de vão de escada, e isso eu não lhe admito nem a ele nem a ninguém. Porque ele é sócio há meia dúzia de anos. Nada me dá a mim o direito de dizer que tenho 60 anos de sócio do Vitória e que sou mais que ninguém. Não sou. Claro. É os sócios do Vitória. Por isso é que cada um tem um voto. E já alteraram isto no estatuto. Um sócio, um voto. É a regra da democracia, não é a regra Assim que do o Vitória foi impositivo. fundado. Tenho Bom, dito. chegamos ao final desta nossa conversa. Agora o Fernando quer que eu quero só Sim, quero porque o João tocou num concluir. ponto muito, muito importante, que até para fechar um dos mais importantes. Falámos do problema grave que o Vitória tem que ultrapassar com este contrato, mas que não fica a ideia que não há soluções. Porque neste momento o Vitória está numa situação privilegiadíssima para discutir este assunto. Porque temos o assunto da AT garantido com uma garantia bancária, uma hipoteca de 2,2 milhões sobre o Val de Cobro. Portanto, temos a AT mais ou menos garantida, pode-se dizer isto, porque o Sr. Fernando da Taferat é uma pessoa séria e também com certeza não quer perder a sua contra-garantia. E por outro lado temos a Mirante Sideral a pagar o PIR. Portanto, o Vitória pode, não venham com chantagens, cá precisa é calma, porque o Vitória tem soluções neste momento. E aliás, para terminar, porque nós quando candidatámos, como fomos lista, também tínhamos soluções. E as soluções nunca passam, é por isto que o João disse, do medo. Soluções é dizer aos sócios do Vitória, esta propriedade que é nossa tem este e este ónus, pomos à venda e vemos quem aparece. Ora, este esquema permanente de ser sempre, haver não sei quantas coisas que não se pode pôr aos outros, só um é que é o perfeito, só um é que pode entrar, tem que acabar na prática do Vitória. Alberto, desculpe, mas isto foi uma semana Não tem nada a desculpar. muito dura, nós sofremos muito com isto. Temos um grupo super coeso, que nos unimos, mas sabemos o que passamos com este assunto. Por isso, às vezes, Temos com certeza um encontro marcado para a fase seguinte, porque isto vai ter realmente ainda repercussões, vai ter ainda soluções. Aliás, ele também já esteve na barricada. E que nós vamos então voltar a conversar. Muito obrigado aos dois por terem disponibilidade de estarem aqui connosco. E viva o nosso Obrigado. Vitória. E até Viva o nosso uma próxima Vitória. oportunidade. Obrigado, nós. Pela hipótese. Rádio Azul. 98.9. Setúbal.